Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo de volta. Eu sou a professora Arícia Amaro, professora de língua inglesa. E na aula passada, a gente estava na unidade 1 ainda, tema 2, falamos sobre os primórdios do cinema, os irmãos Lumière, pré-cinema, cinema narrativo, enfim. Falamos bastante sobre todas essas questões mesmo, de como surgiu o cinema, os aparelhos para fazer com que os filmes fossem possíveis. E tudo isso, né, incluso na primeira parte. Se você ainda não viu, volta lá na primeira parte. Agora é a segunda parte, ainda estamos na mesma unidade, mesmo volume, só que agora a gente vai ter algumas explicações gramaticais sobre o passado. Já estudamos o passado no primeiro volume, mas foi uma coisa assim mais por cima, né? Vimos vários passados, passado perfeito, passado contínuo. Agora a gente vai ter um tempo, digamos assim, para dar uma destrinchada maior, ver cada caso, praticar exercícios, etc. Então vamos lá, eu peguei essa explicação do mundoeducação.ol, tá? Simple Past, que é o passado simples. Ao formular uma frase no Simple Past, na afirmativa, deve-se ter em mente dois aspectos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Não existe uma regra para saber se um verbo se encaixa na primeira ou na segunda categoria. Então, assim, a questão de ser chamado verbos regulares, o nome já diz, né? São verbos que vão seguir regras, vão ter certos padrões que a gente vai estudar direitinho e vai ver quando utilizar uma finalização ou outra. Quando o verbo é irregular, já mostra que ele é fora da curva, né? Ele não tem padrão, ele não tem regra. E aí por isso que fica bem complicado para alguns estudantes de língua inglesa. Por isso que é interessante que a gente pratique bastante, né? Não só ouvindo música, assistindo série, que também é uma prática da língua estrangeira, mas fazendo exercícios faz com que entre meio que no nosso automático, sabe? Esse verbo aqui eu acho que ele fica estranho se eu botar ele como regular, eu acho que ele é irregular, vou dar uma pesquisada. Então, realmente, os irregulares não tem nada, assim, a gente não pode bater o olho, porque começou com K, vai terminar de tal jeito, porque terminou com I, vai ser de tal maneira. Não vai ter essa regra, não vai ter esse padrão. Cada verbo vai ter a sua flexão para o passado completamente diferente. Então, a gente vai ter que se atentar a essas regras, tá? Uma dica é criar a sua própria lista de verbos regulares e irregulares no presente e passado. A sua apostila, aluno, sempre está sugerindo esse tipo de material, né? Que a gente mesmo vai produzindo um keyword box, um glossário. Então, fica aqui também a minha dica, que é bem interessante, que você prepare uma lista, né? Bota no presente, ao lado bota a escrita do passado, como que vai funcionar essa flexão. Que aí dá essa ajudada também na sua própria cabeça, né? Para quando tiver se deparar com alguma situação que você precise flexionar o verbo para o passado, você conseguir fazer isso da maneira correta. E aí vamos ver aqui dois exemplos, ó. I watched a film yesterday. E o outro exemplo, he drank soda at school. Nós temos dois verbos aqui que são bem diferentes. O verbo watch, que é o verbo assistir, ele no presente é escrito assim, watch. Eu assisto um filme, I watch a movie, ou I watch a film. No passado, por ele ser regular, ele ganhou esse sufixo aqui, ele ganhou essa partícula ed, porque ele é regular. Já aqui, esse verbo drank, no presente, ele é drink. Se fosse seguir a regra, seguindo a lógica do watched, a gente iria colocar o ed e fazer o verbo beber, tomar no passado, né? Drinked. Porém, não existe isso, porque ele é irregular. Por ele ser irregular, ele no passado fica dessa maneira. A gente troca o i pelo a. E assim, isso aqui acontece com o drink, não quer dizer que em todos os outros verbos irregulares vai acontecer a mesma coisa. Eu troco uma vogal por outra. Como eu falei, é tudo muito incerto, não tem uma regra. Então, cada verbo irregular vai ter a sua própria maneira de ser flexionado. Vamos ver as regras para os regulares, tá? Se tratando de afirmativa. A gente vai acrescentar o ed, a forma base do verbo. Então, é uma frase afirmativa, tá no passado, a gente faz bonitinho aqui. Pega o verbo na forma dele do presente, a forma dele original, e só coloca o ed, que faz um passado. Então, eu tenho o verbo talk, que é o verbo conversar, falar, ele vai ficar talked. Eu tenho o verbo miss, que é o verbo perder, faltar, vai ficar missed. Eu tenho o verbo work, que é o verbo trabalhar, o verbo funcionar, vai ficar worked. Então, né, a primeira regra é essa. É um verbo regular, vai escrever ele no passado, coloca o ed na afirmativa, fica tudo certo. Uma outra regra, se o verbo termina em a gente não vai acrescentar ed,
A gente aproveita que ele já tem essa finalização em E e só acrescenta o D. Então, eu tenho o verbo smile, que é o verbo sorrir. Ele vai ficar smiled. Ele já estava escrito com E, eu só acrescentei o D. Eu tenho o verbo die, que é o verbo morrer, ele vai ficar died. E o verbo live, que é o verbo viver ou morar, ele vai ficar lived. Então, assim, quando a gente fala, é passado, basta acrescentar o ED. Não é bem assim, a gente tem que conhecer as regras, né? Porque se a gente não vê esses outros casos, acaba que a gente se confunde e faz isso aqui. Pega um verbo que termina em E, mas a regra é ED, acrescenta o ED mesmo assim. Isso não vai existir. A gente vai aproveitar que já tem um E e acrescentar apenas o D, ok? Se o verbo termina em consoante mais Y, a gente tira o Y e coloca o IAD. Então, o study, né, ele termina em consoante mais Y, tem um D e o Y. Então, eu tiro esse Y e coloco IAD. O marry, que é o verbo casar, mesma coisa, eu tenho uma consoante e um Y. Eu retiro o Y e coloco IAD. O verbo try, que é o verbo tentar, consoante mais Y, eu retiro o Y e coloco IAD. Então, é afirmativa. Tá no passado, o verbo é regular, essa vai ser a regra. O verbo terminou em consoante mais Y, essa vai ser a regra. Tira o Y e coloca o IAD. Outra regra, em verbos com uma ou duas sílabas, em que a última sílaba ela é tônica, né, e que termina em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente dobra essa última letra, no caso essa última consoante, e acrescenta o ED, né, e adiciona o ED. Eu tenho o verbo travel, que é o verbo viajar, ele tem duas sílabas, né, mas ele tem essa sílaba tônica, travel, e é CVC, consoante, vogal, consoante. Então, quando eu vou escrever no passado, eu dobro a minha última consoante, que no caso era o L, e acrescento o ED. Stop, mesma coisa, CVC, consoante, vogal, consoante. Eu dobro a minha última consoante, que no caso era o P, e coloco o ED, para se tratar de passado, stopped. Prefer, consoante, vogal, consoante. Dobrei, coloquei o ED, preferred. E, na maioria dos verbos, na última regra, é só acrescentar o ED. Então, se não tiver nesses casos aqui, CVC, consoante mais Y, termina em E e tudo mais, se não tiver nesses casos, é só acrescentar o ED, se o verbo for regular, obviamente. Então, outro verbo que termina com Y, só que aqui é vogal e Y. Vogal e Y, a gente não vai tirar o Y e colocar IED, a gente vai só acrescentar o ED normal. Então, play, que é o verbo tocar, jogar, brincar, ficou played. Look, que é o verbo olhar, ficou looked. Então, assim, se o verbo é regular, a premissa básica é acrescentar o ED. A gente só vai ter que ficar atento a essas outras regrinhas que podem vir a mudar. E lembrando que a gente só vai fazer toda essa flexão aqui quando é afirmativa. Então, todo esse quadro aqui a gente está trabalhando com ideias de afirmativa, tá? Mais exemplos, de frases na afirmativa. I studied Japanese when I was a kid. Então, aqui, o verbo no presente é study. Tem aquela regra de consoante mais Y, por isso que o Y se perdeu aqui. É um verbo regular. Aqui é o verbo to be no passado, que é um verbo irregular. Então, o verbo to be de I, nós sabemos que é I am, né? Se fosse um verbo regular, a lógica é que no passado a gente colocasse o ED, I am'd. Enfim, fica até estranho, porque isso não existe, né? Como o verbo to be é um verbo irregular, aqui é o verbo to be, né? Mas ele é irregular, ele tem uma própria maneira, completamente diferente, não tem nada de ED, então percebo, né? Aqui é uma outra coisa. Eu estou dizendo o que dessa frase? Eu estudei ou estudava japonês quando eu era uma criança, quando eu era menor, enfim. Então, estou falando de passado, tá na afirmativa, eu não estou dizendo que eu não estudava, estou afirmando eu estudava japonês, e aí eu faço as flexões necessárias para os meus verbos. Aqui, a segunda frase. My mother cooked a very nice dinner. A minha mãe cozinhou, tá, no passado, um jantar muito legal, muito bacana. Então, eu tenho o verbo cook e ele não está dentro de nenhuma das regras que a gente viu. Ele não é consoante mais Y, ele não termina em E, ele não é CVC. Então, a regra dele normal, e por ele ser regular, é só colocar o ED. Né? Minha mãe cozinhou, ela desempenhou essa função no passado. E um outro exemplo, the teacher explained the subject to us. O professor, a professora, explicou a matéria para a gente, para nós.
Então, mesma coisa, tá no passado, o verbo é explain, ele acaba aqui no N, ele também não está em nenhuma dessas regras de CVC, de terminar em consoante mais Y, então eu só acrescentei o AD bonitinho aqui no final. Lembrando, essas regras, passado afirmativo, eu estou batendo bastante nessa tecla, porque vocês já sabem, né, que quando vai para negativa, quando vai para interrogativa, essas flexões não serão feitas. Vamos já entender melhor por quê. Sobre os verbos irregulares, como eu havia falado, não existe regra ou padrão para a conjugação. Então aqui um exemplo de lista que você pode fazer no seu caderno, por exemplo. Pega verbos irregulares, de um lado escreve no presente, pode até escrever a tradução se quiser, do lado coloca no passado. Então, como eu falei, o verbo to be, ele é o am, is ou o are. Ele no passado virou was para singular e o were para o plural. Break, que é o verbo quebrar, vai ficar broke. Choose, que é o verbo escolher, vai ficar chose. Come, que é o verbo vir, vai ficar came. Do, que é o verbo fazer, did. Drive, que é dirigir, drove. Eat, que é comer, ate. Know, que é o verbo conhecer, knew. E o write, que é o verbo escrever, wrote. Então, todos aqui são casos de verbos irregulares, por isso que eles não têm o ED no passado, e percebam que eles não têm nenhum padrão. Assim, obviamente, em alguns casos, né, o break, ele perde o EA e vira um O, outra vogal. O choose tem 2 Os, ele fica só com O. Tem o verbo também meet, que é o verbo conhecer, que no passado fica met, apenas um E. Enfim, em alguns casos essa questão da vogal pode acontecer, mas como eu falei, não tem nada que a gente possa seguir como um padrão mesmo. Começou com tal letra, então eu vou botar essa vogal em tal lugar. Não tem isso. Então tem que ir praticando, tem que ir vendo como que vai funcionar esses verbos. Alguns exemplos de frases afirmativas com verbos irregulares. Pamela went to Paris last year. A Pamela foi para Paris no ano passado. No presente seria o verbo go, que é o verbo ir. No passado virou went, completamente diferente, obviamente sem o AD, por se tratar de irregular. She was glad because I helped her. Aqui nós temos 2 verbos. O primeiro é um verbo irregular, no presente seria is, she is. No passado ficou she was, ela estava ou ela ficou feliz porque eu a ajudei. E aqui o verbo help, ele é regular, então por isso que ele está com ED no final. We heard a fight last night. Aqui o verbo é hear, que é o verbo ouvir. No passado ficou heard, é irregular, não tem o ED, né? Nós ouvimos uma briga ontem à noite, uma luta, enfim. People came here and asked for you. Novamente 2 verbos. Aqui seria o verbo come no presente, aqui seria o verbo ask no presente. Um irregular, um regular, por isso que ele tem um ED. As pessoas vieram aqui e perguntaram por você. E he ate all my candies. Ele comeu todos os meus doces. E aqui ate é irregular, por isso que não tem ED. E lembrando que todas essas frases aqui estão na afirmativas, então por isso que os verbos estão tudo flexionado bem bonitinho. Sobre a negativa do passado. Na forma afirmativa, sabemos que a frase está no passado, sobretudo porque o verbo termina em ED. Ou tem uma forma irregular, tipo went, né, que é o verbo go no passado, e o spoke, que é o verbo speak, o verbo falar no passado. Então, quando se trata de afirmativa, a gente consegue reconhecer que está sendo falado de uma ação do passado por causa desses elementos, né? Tem um ED, ou tem um verbozinho irregular que a gente já sabe que está no passado. Porém, né, na negativa, o inglês utiliza o verbo auxiliar did, que é o passado do verbo do, para fazer essa negativa, meio que para mostrar, indicar para a gente que está se tratando do passado, sabe? Enquanto auxiliar, o did ou didn't, que é o que a gente utiliza na negativa, não tem tradução. Ele tem a função de indicar que a frase está no passado. Então, assim, não tem verbo to be na frase, a gente precisa de um auxiliar para dar essa ajuda, sabe? Para fazer uma negação, para fazer uma interrogação. No caso do passado aqui, né, que é did, a gente viu que tem o verbo fazer, que é do e no passado é did. Mas quando ele está sendo colocado como auxiliar, ele não vai ter a tradução do verbo fazer. Ele está funcionando ali só para mostrar para a gente que se trata de um passado e para dar esse auxílio mesmo, para dar essa ajuda para a gente fazer uma negativa. Então, alguns exemplos. She didn't speak Italian. Se fosse uma afirmativa, ia ficar como she,
ia ter o sujeito, não ia ter auxiliar, o verbo speak estaria no passado, spoke, e teria o restante. Se fosse afirmativa, seria assim, ela falou italiano, ou ela falava italiano, she spoke Italian. Afirmativa. Quando vai para a negativa, a gente usa o didn't, que é o did not contraído, porém o verbo volta para a forma do presente, o verbo não vai estar escrito na forma do passado aqui. Por quê? Porque eu já tenho um auxiliar que é exclusivo do passado. Mesma lógica que a gente estava estudando no tema passado, né, que era sobre presente simples, simple present, a mesma lógica. Tem um auxiliar, não tem por que eu flexionar, fica desnecessário. We didn't travel to Jamaica. A gente tinha visto, né, que aqui ficava traveled, ainda tinha um outro L aqui por se tratar de CVC, né? Ficava traveled no passado. Se fosse ela viajou para a Jamaica, não teria o auxiliar, seria we, quer dizer, nós viajamos para a Jamaica. We travel to Jamaica. Nós viajamos para a Jamaica. Como se trata de uma negativa, o verbo não vai ter o ED, ele volta para o presente e agora a gente usa o auxiliar did not ou a forma contraída didn't. Então vai ter o sujeito, vai ter o didn't, vai ter o verbo que volta para a forma original dele, para a forma do presente. I didn't have lunch today. Have é um verbo irregular. Ele é have no presente, ele é had no passado. Se eu estivesse falando eu almocei hoje, seria I had lunch e aí colocaria o today. Como se trata de uma negativa, eu uso o auxiliar didn't e o meu verbo volta para a forma original dele. Ele não vem mais flexionado para o passado. Eu não almocei hoje. E a quarta, my parents didn't write any email to me. Os meus pais não escreveram nenhum e-mail para mim. Se fosse que eles escreveram, né, não teria o didn't e o verbo estaria escrito como wrote, que é o verbo irregular no passado. Como se trata de uma negativa, vem o auxiliar exclusivo da negativa, o verbo volta para a forma original. Então, a gente não pode, aluno, colocar o auxiliar da negativa e colocar um verbo no passado. Sabe? O auxiliar que está na negativa, ele já é exclusivo do passado. Teve um didn't na frase, quem estiver ouvindo já sabe que se trata de passado. Então, não tem necessidade e vai estar errado gramaticalmente. Só um resumão da estrutura. Coloca o sujeito, coloca o did not ou didn't, que é a forma contraída, coloca o verbo no presente e o complemento da frase. He didn't talk to me. Então, aqui, he, sujeito, o didn't, o auxiliar do passado, o talk, o verbo no presente. O verbo não está mais flexionado. Ele não falou comigo. Se fosse afirmativa, ele falou comigo, teria o sujeito, teria o verbo com o ED e teria o complemento. Essa que vai ser a diferença. Quando vai para o passado, o verbo perde o ED ou perde a forma dele se ele estiver no irregular, ele volta para a forma do presente bonitinho e a gente vai ter que ter a presença do auxiliar, tanto para ajudar a formar a estrutura, quanto para informar para a pessoa que está ouvindo o que você está falando ou que está lendo o que você está escrevendo, que se trata de uma frase do passado. Beleza? Agora a forma interrogativa do Simple Past. Em perguntas, nós também utilizamos o auxiliar did. Dessa vez, com o objetivo de mostrar que a frase é uma interrogação. Basta colocar o verbo auxiliar no início da frase. Então, antes a gente estava vendo o auxiliar mais o not para fazer uma negativa, para fazer o didn't. Agora é para fazer uma interrogativa. Então, tanto para mostrar que é uma interrogação, quanto para mostrar que é uma interrogação sobre o passado. Por isso que a partícula did vem logo na frente. Então, aqui um exemplo de pergunta. Did you work last weekend? Você trabalhou no fim de semana passado? Geralmente essas perguntas são perguntas que a gente consegue responder com sim ou não, que não precisa dar muitos detalhes. Então a pessoa pode responder yes, I did, sim, eu trabalhei, no, I didn't, não, não trabalhei. Se fosse uma afirmativa, né, por exemplo, você trabalhou no fim de semana passada, seria you worked, colocaria o ED, e aí o complemento, last weekend. Mas aí vale para a interrogativa a mesma regra que vale para a negativa. Veio auxiliar, esse verbo aqui não vai vir flexionado. Ele vai vir na forma base dele, no presente. Where did you buy this phone? I bought it online. Aqui já é um exemplo de pergunta que não basta responder só com sim ou não. Quando a pergunta é com sim ou não, geralmente ela começa com did.
Quando tem alguma palavra com WH, significa que ela quer saber alguma coisa mais, um quando, um onde, um porquê, um com quem, por aí vai. Então aqui, ó, onde você comprou esse telefone, esse celular? E aí a pessoa respondeu, eu comprei online, né? Comprei na internet. Então o verbo comprar, no passado ele é irregular, ele fica bought, mas quando estava na estrutura de pergunta, como tem o uso do auxiliar did, o verbo veio na forma original, na forma do presente. Quando a pessoa foi responder, que ela foi fazer a afirmação, aí ela flexionou. Então não esqueça, tá, aluno? O did deve vir no começo da frase de uma pergunta do tipo yes, no, ou seja, quando for uma pergunta que dê para responder com sim ou não. Seguida do sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Olha o exemplo aqui. Did you think about my proposal? É passado, tá? O verbo não está no passado, mas a gente sabe que é passado por causa do did. Você pensou sobre a minha proposta? Né? Você, no passado, né? Você refletiu sobre isso? A pessoa poderia responder, sim, eu pensei, né? Ela poderia falar, yes, I thought about your proposal. Então aqui, think no passado fica thought, se for afirmativa. Se for negando ou se for perguntando, a gente não pode flexionar. Ele volta aqui para a forma original. Quando a pergunta inicia-se por um WH, que a gente chama de question word, a ordem da pergunta é o WH, o did, o sujeito, o verbo e aí o complemento, né? O restante da frase. What did she tell you? Então aqui, ó, começou com WH, não é simplesmente um sim ou não, estou querendo saber alguma coisa a mais. O que ela te falou? Não tem como a pessoa chegar para você, e aí, o que ela te falou? Sim, não o que, né? Quero saber o que, né? Me dê mais informação. WH, vem o did só vai perder o posto dele de primeira posição quando tiver algum WH. Se não tiver WH na frase, o did vem no começo para fazer a pergunta, tá? Então, veio o WH, veio o did, veio o sujeito, veio o verbo que no passado, na afirmativa, é told, que ele é irregular, mas por se tratar de interrogativo e ter o uso do auxiliar, o verbo volta para a forma original dele, tell. Where did you study? Onde você estudou? Novamente, uma pergunta que não tem como eu responder com sim ou não. Veio o WH, veio o sujeito, veio o auxiliar, veio o sujeito e aqui veio o verbo na forma original. Lembram, né, que quando é afirmativa a gente tira o Y, coloca o IAD, isso não vai acontecer porque se trata de uma pergunta. How often did you go to the movies? Com que frequência você vai para o cinema, ou você ia para o cinema porque é passado, né, tem o did. E aqui o how often, geralmente o WH as pessoas pensam que é literalmente assim, né? What, WH, where, WH. Mas aqui tem um H e depois o W, mas também é conhecido como WH, tá? Como uma question word. Com que frequência você ia para o cinema? E a pessoa vai responder, eu ia para o cinema 3 vezes na semana, quando eu era mais nova. Enfim, vai dar o contexto dela. Outra aqui com WH, when, que é quando. Quando vocês se casaram? When did you get married? Se fosse da afirmativa, esse get ele viraria got married. Mas aí lembrando, né, todas essas flexões a gente só faz com a afirmativa. Negativa e interrogativa não, porque já vai ter o uso do auxiliar did. E aqui um resumão de basicamente como que é a estrutura. O que é bom do inglês é que para conjugar as pessoas, tudo a mesma coisa. Então o que pra gente seria eu falei, tu falaste, ele falasse, por aí vai ser todo mundo do mesmo jeito. Então o verbo falar, I spoke, you spoke, he spoke, she spoke, it spoke, we spoke, you spoke, they spoke. Então é spoke para todo mundo, só mudou o sujeito. Quando é afirmativa, o verbo ele sofre flexão. O verbo é speak no presente, ele vira spoke no passado, ele é irregular. Foi para negativa, a gente usa o didn't logo após o sujeito e o verbo agora não vai estar mais spoke. O verbo volta para a forma original, speak. Então, eu não falei, I didn't speak, you didn't speak, he didn't speak, she didn't speak, it didn't speak, we didn't speak, you didn't speak, they didn't speak. E quando é interrogativa, não é didn't, né, porque não vai ter o not, é só a partícula did, que é o auxiliar, ele vem na frente, depois vem o sujeito, depois que vem o verbo sem ser flexionado também, na forma do presente. Did I speak? E obviamente a gente vai ter que colocar o ponto de interrogação, né? A gente tem que fazer sempre aquela entonação de pergunta, né? Por se tratar de uma interrogativa. Did I speak? Did you speak? Did he speak?
that she speak, that it speak, that we speak, that you speak, that they speak. Então fica até meio estranho, né? Mas é só pra gente conseguir visualizar basicamente como que vai funcionar o passado, né? Se é afirmativa, flexiona. Se é regular, coloca ED. Se é irregular, tem que estudar, tem que praticar para saber a maneira. Se é negativa, usa o didn't obrigatoriamente, porque se trata de passado, eu preciso desse auxiliar, mas agora o meu verbo não é mais flexionado. Professora, se eu boto, ou se eu falo, ou se eu escrevo, I didn't spoke, tá errado. Infelizmente. A pessoa vai conseguir te compreender? Vai, mas vai estar errado. Gramaticalmente, se você escrever uma redação, se você estiver falando com alguém uma coisa mais formal, tentando conseguir uma vaga de alguma coisa, enfim, vai estar errado. Vai soar feio. E a interrogativa não é mais didn't, não tem um not, é só o did, mas aí ele vem no começo de tudo, a não ser que tenha um WH. Então, did, ele sempre vem no início da frase, com exceção se tiver um WH. Quando vem um WH, ele vem justamente para querer saber mais detalhes, né? Como eu falei, o porquê, com quem, quando, onde. Então, não é simplesmente só um sim ou não como resposta, eu estou buscando mais informações. E aí, no caso interrogativa, vem ele na frente, né? A não ser que tenha um WH, vem o sujeito e vem o verbo também no presente. Posso falar did you spoke? Também não. Então, por isso que a gente vai precisar fazer essas práticas, né? E aí, agora que a gente já viu tudo isso, afirmativa, negativa, interrogativa, vou trazer aqui alguns exercícios, mais exercícios da nossa apostila também, para praticar, e eu tenho certeza que você, aluno, está entendendo e vai estar manjando, desenrolando o passado simples na língua inglesa. Então, vamos fazer alguns exercícios sobre o passado simples. Para começar, um exercício que está na apostila, na página 22. Preencha as lacunas com a forma correta do verbo no passado. Então, nesses exemplos aqui, que são 4, eles vão trazer uma frase no presente, usando a estrutura que a gente já tinha visto num outro tema, e aí a gente vai ter que flexionar, botar essa frase para o passado. Então, it starts today, tá no presente simples. Como que a gente faz esse verbo no passado? Ele é regular. Então, eu vou escrever o verbo start, sem o S, porque esse S aqui é uma regrinha da terceira pessoa que a gente estudou com presente simples, né? E eu coloco o ED. É uma afirmativa, o verbo é regular, eu posso colocar um ED. It started last month. Começou no mês passado. She finished her book and calls her friend. Está no presente. Ela termina o livro dela e liga para a amiga. Como que eu falo isso no passado, né? Ontem ela terminou o livro e ligou para a amiga. Yesterday she finished. Também se trata de verbo regular, então eu coloco o ED. And called, outro verbo regular, afirmativa, posso flexionar bonitinho meus verbos. They arrive at 10 o'clock, eles chegam às 10 horas. No passado, eles chegaram às 10 horas da manhã ou da noite, né, ontem. Então, lembrando, né, de uma regra, quando o verbo ele já termina em E, a gente aproveita esse E e só acrescenta o D. Também arrive é um verbo regular, então ficou bem simples para a gente fazer essa flexão. I buy tickets for my friends. Eu compro ingressos para os meus amigos, tá no presente. Quando vai para o passado, o buy agora ele é um verbo irregular. Ele no passado fica bought. I bought tickets for my friends last week. Eu comprei ingressos para os meus amigos na semana passada. Então, essa daqui era a atividade que tinha na apostila. A partir daqui agora são atividades que eu peguei da internet, que a gente vai fazer juntos também. Choose the best option and complete the sentence. Então, a gente vai dar uma olhada em 4 frases que tem aqui e vamos selecionar qual é a alternativa que tem todas elas aqui com as respostas, né, elas preenchidas. Então, ó, that movie with Brad Pitt é uma interrogativa. Então, provavelmente seria assim: Did you see? Você viu aquele filme com o Brad Pitt? I turned home when I saw the accident. Provavelmente seria I was walking home when I saw the accident. Eu estava caminhando para casa quando eu vi, olha o verbo ver no passado simples, o acidente. Isso aqui, gente, é uma estrutura de passado contínuo que nós já estudamos num outro módulo e depois nós vamos ter a oportunidade de relembrar, tá? They were sleeping when I arrived. Passado simples, coloco é deles, estavam dormindo quando eu cheguei. E we watched TV all night long last night. Então, a gente tem que procurar um item que tenha todos esses. Did you see, was walking, arrived e watch.
Did you see? Beleza. Was walking, tá errado. Was arriving, tá errado. Have you watched, tá errado. Did you see? Have you saw, errado. Was walking, correto. Arrived, correto. Watched, correto. Só tem um errado aqui, né? Did you saw, tá errado. Have you walking, tá errado. Had you walking, tá errado. E watch, tá errado. Have you saw, errado. Am walking, errado. Am arriving, errado. Are watching, errado. Todas as respostas estão incorretas. Todos os itens aqui. Não tem nenhum item que é 100% correto? Não tem. Então é o item E. Se tivesse algum item que trouxesse todas essas respostas aqui, aí a gente iria selecioná-lo. Ok? Outra questão. Mark the alternative that shows a simple past tense. Então nós temos 4 frases e temos que marcar aquela que estiver trazendo, né, uma estrutura do passado. It's got to be here somewhere. Aqui nós temos presente simples, né? Então já não é. He'd do that anyway. Esse daqui, gente, é a estrutura de he would, como se fosse um passado. Ele faria isso de qualquer maneira. Passado, não é... Ou, é futuro, né? Ele faria. Não é passado, então não tem como. Jess is baking for us. Aqui é presente contínuo, a gente já estudou, né? Tem verbo to be e tem o ing. A Jess está cozinhando pra gente. She brought just... 2 carrots and an orange. Aqui é o verbo bring, que é o verbo trazer, e no passado ele fica assim, brought. Ele é irregular. Então aqui é o item que está no passado. Ela trouxe apenas 2 cenouras e 1 laranja. E nesse daqui, the doctor did a big mistake. A gente tem essa frase, ó, o médico fez, né, cometeu um grande erro. Qual é a pergunta que melhor se encaixa para chegar nessa resposta? Vamos selecionar a alternativa que tem a melhor pergunta. What is a big mistake? A gente viu que o WH what significa o quê, né? O que é um grande erro? A resposta é isso? O doutor, né, o médico cometeu um grande erro? Não. A gente não está perguntando essa resposta que ela não traz a informação do que seria esse grande erro. Qual foi esse grande erro que ele cometeu, né? Não é o caso. Who does a big mistake? Aqui poderia até ser porque o who significa quem. Só que a gente está falando de passado. A estrutura aqui está presente. Who does? Quem faz? Quem faz um grande erro? Não é essa a pergunta. Quem fez? Quem cometeu? What the doctor did? Está errada essa estrutura por quê? Porque a gente viu que era primeiro o WH, depois o auxiliar did, depois o sujeito, que no caso é o médico, the doctor. Depois o verbo fazer, por se tratar de interrogativa, ele não viria flexionado, ele viria da forma original. Então, o correto seria what did the doctor do? Por exemplo, se fosse nessa estrutura, né? Que não é o caso. Who did a big mistake? Quem fez, quem cometeu um grande erro? Essa daqui é a menos pior, né? E what did the doctor did está errado porque tem 2 did. Como eu falei, se fosse para fazer nessa estrutura, WH, auxiliar, sujeito e verbo, o verbo era para estar assim, do, era para voltar para o normal, digamos assim. Então, o que está mais adequado é o item D. Who did a big mistake? Quem cometeu um grande erro? O médico, o doutor. A gente já tinha uma frase ali, era só para a gente tentar encontrar a melhor pergunta. Ok? Seguindo com a nossa maratona de exercícios, eu peguei nesse site aqui que vocês estão vendo. E são separadas em 3 fases. A primeira para a gente botar no passado sendo na afirmativa, depois a gente vai ter negativa e interrogativa. Então é um exercício bem legal porque ele traz tudo que a gente está estudando hoje, né? E dá para a gente ir fazendo as flexões necessárias e tudo mais. Vamos lá. Aqui, William, tararam, his grandparents last weekend. E a gente vê que o verbo é visit. Então a frase é para ficar, né? William visitou os seus avós no fim de semana passado. Como visit? A gente já sabe que é um verbo regular e é um afirmativo, então eu posso flexionar o verbo. Eu vou escrever visit e vou acrescentar o ed, visited. Então é assim, quando o verbo for regular, é dessa maneira. No item B, Jane, an hour ago. O verbo é arrive, então é para dizer, né, que a Jane chegou 1 hora atrás. Nós também já sabemos que arrive é um verbo regular e ele é um verbo regular que já termina em E. Então a gente não vai acrescentar ed, a gente vai acrescentar apenas o D. A gente aproveita então que já tem o E nesse verbo e acrescenta só o D. Então eu vou escrever o arrive e colocar o D, arrived. Passado simples, afirmativa. We
tarará, to Bob's birthday party yesterday. E o verbo é go. Então a gente já sabe que a frase é: nós fomos para o aniversário do Bob, a festa de aniversário do Bob ontem, que tem party, né? Go é um verbo irregular. Se ele fosse regular, a gente ia escrever o go e ia colocar o ED, gold. Mas isso aqui não existe, tá? Ele é irregular, então eu vou escrever ele na forma que ele fica no passado. E como é afirmativa, eu posso fazer essa flexão bonitinha. Então fica: we went to Bob's birthday party yesterday. Item B, I ran on holiday last week. Sobre o verbo to be, gente, já falei pra vocês. Verbo to be no presente é am e is para singular e deixa eu colocar aqui, are para plural. Quando for pro passado, am e o is no passado vai virar was, que é singular. E o are, que é plural, vai virar were no passado. Então seria, né? Se fosse no presente, I am on holiday last week. Ficaria estranho, né? Teria que ser no passado. Eu estava de férias ou de feriado na semana passada. Então, se é I am no presente, o passado de am é was. Então, eu vou escrever was. O verbo to be é irregular, tá? E aí a gente vai ter que saber diferenciar quando usar o was e quando utilizar o were. E she fire, né? Ela viu fogo, o verbo é ver, o verbo see. Se ele fosse regular, a gente ia só colocar o D, né? Seed, mas seed é uma outra coisa, nem é verbo também. Então, ele é irregular, eu vou escrever como que ele fica no passado simples por ser afirmativa. She saw fire, tá? Ela viu fogo. Então, aqui, todos aqui são exemplos de passado simples, só que todos estão na afirmativa, por isso que a gente fez toda essa flexão. Agora, a gente vai ver frases que estão na afirmativa, já no passado, com ED bonitinho, e a gente vai reescrevê-las na negativa. Então, aqui a gente vai ter que usar o didn't e a gente não vai mais usar o verbo flexionado. Então, vamos lá. No item A, I phoned Lucy last night. Eu liguei para a Lucy na noite passada. Como que fica essa frase na negativa? Eu coloco o sujeito, eu coloco o meu auxiliar exclusivo da negativa e do passado, que é o didn't. Eu vou pegar o verbo principal, mas eu não vou escrevê-lo no passado simples. Se no passado simples ele era phoned, eu já sei que ele no presente, né, ele sem estar no passado, ele não teria esse ED, né? Só que no caso, esse aqui é um daqueles verbos que termina em phone, né? Tipo cell phone. Então aqui a gente só colocava o D do passado. Nesse caso aqui eu só tiro o D. I didn't phone Lucy last night. Então aqui eu peguei uma frase que estava afirmando no passado e eu agora estou negando, mas ainda no passado. Eu liguei para a Lucy ontem à noite, agora fica, eu não liguei para a Lucy ontem à noite. A diferença, tem o auxiliar didn't e o meu verbo volta para a forma do presente. Posso, professora, fazer assim? I didn't phone? Não. Vai estar incorreto. Se for numa avaliação, você vai perder ponto, enfim, vai estar errado. A segunda, you tied up your room. A gente viu na regra das afirmativas que isso aqui acontecia quando tinha consoante mais Y. Então, a gente já depreende que seria escrito assim, tidy up, né? E aí, ó, como é consoante mais Y, foi perdido o Y e foi escrito assim, com IAD. Então, agora eu vou fazer na negativa. You, bota o sujeito, bota o didn't e o didn't. Pega o verbo que estava flexionado aqui para o passado, escreve no presente. You didn't tie up your room. Então, por isso que é interessante e é importante saber as regras, né? Porque se a gente não estudar as regras de afirmativa, de consoante mais Y, por exemplo, a gente não vai saber trazer esse verbo para o presente. E a gente só sabe, só reconhece porque a gente conhece a regra. Então, já fica óbvio, né? Que se tem o IED aqui, é porque na forma original dele, na forma do presente, ele tinha um Y, uma consoante mais Y. Olivia became an actress. Became é um verbo irregular, que é o verbo se tornar no passado, tá? É escrito com A. No presente é de outra forma, né? Como é irregular, não teve a questão do ED. Mas aí, ó, como fica? Olivia, bota o sujeito, bota o didn't, que é o auxiliar da negativa do passado. O verbo era became com A, agora ele é become com O,
que é assim que fica no presente. Então, Olivia didn't become actress. A Olivia não se tornou uma atriz. Aqui eu estava afirmando, por isso que meu verbo sofreu flexão. Aqui eu estou negando, meu verbo não sofre flexão, mas em compensação eu tenho um auxiliar que é exclusivo do passado e que está me dizendo que se trata de uma negativa. We found the treasure, novamente um verbo irregular. Found é o verbo encontrar. Nós encontramos o tesouro, né? Como é que fica na negativa? Coloca o sujeito, coloca o didn't, escreve o verbo found na forma do presente, que é assim, find, e aí o complemento, the treasure. Ok? Então essa flexão aqui só aconteceu porque era afirmativa. No momento que vai para negativa ou para interrogativa, não poderia estar escrito assim. Ele tem que voltar para a forma base dele. E essa última aqui da negativa, he spoke Spanish, spoke, nós vimos muito esse verbo hoje, né? Na negativa, coloca o sujeito, coloca o didn't, o verbo spoke, nós já sabemos que ele vira speak, que é a forma original dele, e aí o restante é complemento. Então, aqui na afirmativa, ele falou espanhol, ou ele falava espanhol, agora que é negativa, ele não falou, ele não falava espanhol. A última agora que é de interrogativa, né? Vamos construir perguntas. Dentro do parênteses, ele sempre vai trazer pra gente o sujeito e o verbo. Então, a gente só tem que organizar e lembrar que para fazer perguntas no passado, a gente precisa, obrigatoriamente, usar o auxiliar did no começo da frase, né? A não ser que tenha um WH. Então, a gente tem um tananã at the party last night. Eu tô querendo saber se você dançou na festa ontem à noite. Como é interrogativa, não tem WH, o did vem no começo de tudo, auxiliar, sujeito e verbo sem estar flexionado. Se fosse uma afirmativa, eu dancei na festa, seria I danced, teria o D no final, né? I danced last night. Mas não é o caso, não estamos numa afirmativa, estamos numa pergunta. Então, do jeito que o verbo está aqui dentro do parênteses, você vai escrever ele aqui, não vai flexionar. Porque já tem a estrutura do did, que é do passado, que é de pergunta, então não tem por que eu flexionar aqui. Did you dance at the party last night? Você dançou na festa ontem à noite? E a pessoa pode responder, sim, eu dancei, não, não dancei. Aqui, o sujeito é she, o verbo é do, que é o verbo fazer. E eu vou querer saber se ela fez a tarefa de casa dela, her homework. Coloco o did no começo, porque se trata de interrogativa do passado. Coloco o sujeito, coloco o verbo do jeito que está aqui. Se fosse uma afirmativa, ela fez a tarefa de casa, aí seria assim, she did the homework, por exemplo. Aí sim, o verbo do iria mudar. Mas isso aqui não vai acontecer porque é uma pergunta. Então, do jeito que o verbo está aqui, eu vou escrever ele aqui. Item C, o sujeito é Robert, o verbo é work. Eu estou querendo saber se ele trabalhou nos Correios, né? Coloco o did, coloco o sujeito, que é o Robert, coloco o verbo work, sem AD, sem nada disso, porque é interrogativa. Então, did Robert work at the post office? O Robert, né, o Roberto, trabalhou nos Correios? Sim, ele trabalhou. Não, ele não trabalhou. São todas perguntas de yes ou no, né? A não ser que tenha um WH. Se tiver um WH, aí não é só questão de sim ou não. Aqui o sujeito é they, eles ou elas, e o verbo é help. E aí, como é que eu coloco? Eu coloco o did na frente, coloco o sujeito, coloco o verbo help sem AD. Do jeito que está aqui, eu repito. Simples. A última, aí sim, a gente vai ter a presença do WH, ou seja, não é só sim ou não. Que no caso, when significa quando. Então, eu estou querendo um pouco mais de informação, né? O sujeito é I, o verbo é say, que é o verbo dizer. A pessoa está perguntando, quando que eu disse isso? Falando do passado, né? Quando que eu disse isso? E a pessoa vai responder, você disse isso semana passada, você me falou por tal canto, enfim. Abre contextos para outras respostas, não só sim ou não, né? Então, tem o when na frente, agora que vai vir o did, agora que vai vir o sujeito e agora que vai vir o verbo. Do jeito que está aqui. Se fosse uma afirmativa, aí esse verbo ia virar o said, que ele fica assim no passado. Mas por se tratar de interrogativa, o verbo não é flexionado. Então é isso, tá, aluno? Sei que foi bem repetitivo, né? Mas é para eu garantir que deu tudo certo, que você entendeu, que você vai conseguir fazer outros exercícios. E vejo você no próximo tema, que a gente vai finalizar esse nosso tópico falando ainda de cinemas, né? Vamos aprender algumas outras gramáticas também.
Mas no mais é isso. Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Vejo você na próxima aula. Bye, bye!